Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, diante do Senhor, vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Eleazar, um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de aspecto muito distinto, era forçado a abrir a boca para comer carne de porco. Mas ele, preferindo a morte gloriosa à vida desonrada, caminhou espontaneamente para o instrumento do suplício, depois de ter cuspido fora a carne, como devem proceder os que têm coragem de repelir o que não é lícito comer, nem sequer por amor à própria vida. Então, os encarregados dessa iníqua refeição ritual, que conheciam aquele homem de velha data, chamaram-no à parte e tentaram persuadi-lo a trazer carne da que lhe fosse lícito servir-se, preparada por ele próprio, e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei,
isto é, proveniente do sacrifício. Procedendo assim, escaparia à morte, aproveitando a benevolência com que o tratavam em consideração da amizade entre eles, mas ele optou por uma nobre decisão, digna da sua idade, do prestígio da sua velhice, dos seus cabelos tão ilustres, enfraquecidos, do seu excelente modo de proceder desde a infância e, o que é mais, de santa lei estabelecida por Deus. Com toda a coerência, respondeu prontamente: prefiro que me envies para a morada dos mortos. Na nossa idade não é conveniente fugir. Aliás, muitos jovens ficariam persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, se tinha passado para os costumes dos pagãos. E com esta dissimulação, por causa do pouco tempo de vida que me resta, viriam a transviar-se também por minha culpa, e eu ficaria com a minha velhice manchada e desonrada. Além disso, ainda que eu me furtasse de momento à tortura dos homens, não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, às mãos do Omnipotente. Por isso, renunciando agora corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno da minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de morrer com beleza espontânea e gloriosamente pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, Eleazar dirigiu-se para o instrumento de suplício. Aqueles que o conduziam mudaram a versão e a benevolência de pouco antes demonstraram com ele, por causa das palavras que acabava de dizer e que ele consideravam uma loucura. Prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros: para o Senhor, que possui a santa ciência, é bem claro que, podendo escapar à morte, estou a sofrer cruéis tormentos no meu corpo. Mas a minha alma suporta-os com alegria, porque temo o Senhor. Foi assim que Eleazar perdeu a vida, deixando com a sua morte não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor. Só em Deus descansa, ó minha alma. Só em Deus descansa, ó minha alma. Só em Deus descansa a minha alma, dele me vem a salvação. Ele é o meu refúgio
serei abalado. Só em Deus descansa, em Deus está a minha salvação e a minha glória, o meu abrigo, o meu refúgio está em Deus. Povo de Deus, em todo o tempo ponde nele a vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações. Só em Deus descansa, ó minha Deus amou-nos e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, a primeira leitura do segundo livro dos Macabeus descreve-nos a perseguição aos judeus fiéis no tempo do rei Antíoco. Um ancião, venerando e distinto, recusou-se firmemente a fingir que comia carnes proibidas pela lei de Moisés, que lhe apresentavam, para que pudesse escapar ao suplício. Deixou assim a todos os judeus um exemplo de firme integridade, de nobre coragem e de fé no Senhor. Deixarei aos jovens o nobre exemplo de morrer com beleza espontânea e gloriosamente pelas veneráveis e santas leis. O Evangelho de hoje põe em relevo a conversão de Zaqueu, o publicano. Antes de entrar em Jericó, Jesus tinha encontrado um cego que se lhe aproximou do meio da multidão, pedindo em alta voz o dom da vista. Pouco depois, ao atravessar a cidade, um homem de baixa estatura liberta-se da multidão e sobe a uma árvore, também ele desejoso de ver Jesus. Quer conhecer o Mestre, de quem ouvia falar, e cuja bondade para com os publicanos talvez tenha já ouvido comentar. Jesus não hesita em afrontar as censuras do público para levar a salvação à casa de um pecador confesso, como era Zaqueu. Todas as pessoas de boa vontade, por mais pecadoras que sejam, têm acesso ao perdão e à graça do Senhor. Na verdade, era uma coisa estranha e inaudita que um mestre de Israel se preocupasse com estes homens recusados e odiados por todos pela sua profissão de empregados do Império Romano e considerados inimigos do povo. Zaqueu é o seu chefe e por isso mais detestado que os outros, e como todos o conhecem, não podem deixar de ser notado. Ele, porém, não se preocupa com o povo, nem teme expor-se ao ridículo ou aos escárnios. Só lhe interessa ver o Senhor e espera a sua passagem no alto de um sicômoro. Jesus, ao chegar ao local, levanta os olhos e diz: Zaqueu, desce depressa que eu hoje preciso ficar em tua casa. Jesus sabe perfeitamente quem é Zaqueu, um cobrador de impostos que enriqueceu à custa de enganar o povo. Mas não o despreza, nem sequer o acusa, mas dirige-se a ele com uma atitude simpática de amizade. Quer ficar em sua casa. Zaqueu nem sequer sonhava com tal proposta, mas desce da árvore e recebe Jesus cheio de alegria. O povo escandalizado murmura, mas ele não se importa. Tem coisas mais importantes para falar com o Mestre, que já entrou no seu coração. Olha, Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Ao publicano que os fariseus consideravam um pecador irremediavelmente perdido, Jesus oferece a salvação e ele aceita, abrindo a sua casa e o seu coração ao Salvador. Este mesmo oferecimento continua Jesus a fazê-lo a todos os homens. Eu estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Deus, na sua misericórdia infinita, não se contenta em converter os homens e perdoar os seus pecados, mas oferece-lhes a sua amizade e convida-os à comunhão com Ele. Caríssimos irmãos, com este episódio de Jesus em casa de Zaqueu, somos todos convidados
a tomar parte na mesa do Senhor, particularmente na Eucaristia, com os mesmos sentimentos de Zaqueu. A salvação também quer entrar em nossa casa. Seremos capazes de abrir as portas do nosso coração a Cristo, nosso Redentor? O Senhor chama sempre com uma finalidade bem concreta. Chama à penitência, à conversão. Aquele que se julga justo, tal como os fariseus, e não reconhece a necessidade da conversão, fecha o seu espírito à graça da salvação. É este o pecado mais pérfido, o pecado do orgulho espiritual, que por vezes pode existir também nas pessoas devotas. Mas o homem que com humildade sincera reconhece ser do número dos enfermos, dos pecadores, pode ter a garantia de que Cristo não o rejeitará. Pelo contrário, vai à sua procura para o curar, para o converter, para o libertar do pecado. Ele veio precisamente para isso, porque é o Salvador. Vai procurando os que sentem necessidade de salvação e oferece-lhe gratuitamente. Assim o afirmou tantas vezes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores para que se arrependam. Amém. Irmãs e irmãos, o convite à conversão dirige-se a todos os pecadores, como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o do pecado à fé e ao perdão. Oremos a Deus, Pai de bondade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Deus e os seus ministros estejam prontos a acolher os pecadores e a ajudá-los a converter o coração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se convertem ao Senhor, após uma vida de pecado e de desordem, sintam o acolhimento caloroso dos fiéis, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os verdadeiros cristãos recusem sempre fazer o mal que as leis iníquas determinam, mesmo que isso possa trazer-lhes sofrimentos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a descrença não prevaleça sobre a fé, nem o mal seja mais forte do que o bem, nas rivalidades que existem neste mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, pecadores, peçamos a Deus os sentimentos de Zaqueu e um arrependimento tão sincero como o dele, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ponde no coração de todos os pecadores um grande desejo de ver Jesus e de o escutar. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, proclamamos a vossa ressurreição, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que entreis em meu coração, mas dizei uma palavra de salvação. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os amando o Senhor fez prodígios, amando o Senhor foi magnífico. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os convidados. Vós sois o meu Deus,
vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Felizes os hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações. Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações, não fechais os vossos corações.
Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Benço agora os objetos religiosos que quereis levar convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejamos a todos vós, irmãos, uma santa peregrinação e um feliz regresso aos vossos lares. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.